Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece. Glória a Deus, que Deus abençoe a nossa vida, que estamos aqui nesse domingo de Santa Ceia, dia 14 já de junho de 2020, e os amigos de casa que vão acompanhar esse culto, seja de dia, de noite, bom dia, boa tarde, boa noite, o importante é que Deus fale grandiosamente ao seu coração no nome de Jesus, amém? E já vamos entrando aqui na palavra, pessoal, vai abrindo lá a sua Bíblia em 1 Pedro, nome de Jesus, uma introdução aqui para nós, 1 Pedro, capítulo 1, por gentileza, nós vamos iniciar aqui para a glória de Deus, e os amigos de casa podem também já, pegando a sua Bíblia, é o seu culto, na sua casa, no seu lar, às vezes a pessoa se encontra no grupo de risco, não pode ainda participar juntamente conosco, mas que Deus abençoe a sua vida ricamente, que Deus te proteja, te abençoe, a sua família, porque nós precisamos da proteção de Deus, sim ou não? Quem precisa aqui, diga amém. Tem que trabalhar, tem que sair, tem que ir para a rua, resolver as coisas, e Deus tem abençoado, pessoal. Sabemos que a situação não é fácil, para ninguém, mas Deus está no controle da situação. E de manhã eu até comentava, nós vamos fazer o quê, Como disse Pedro lá quando Jesus falou, e vós também não vai embora? Pedro olhou para Jesus e falou, Senhor, para onde iremos nós? Nós não temos para onde, pastor, vou para outro país, vai. Não temos para onde ir, nós temos que ficar firmes na rocha com Jesus. E aqui em 1 Pedro, para a glória de Deus, capítulo 2, no versículo 9, eu quero trazer esse versículo para você, que vai te ajudar muito, muito, muito. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, mas vós sois a geração que? Eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa o quê? Luz. Quem está na luz aqui, diga amém. Que bom que você está na luz. Irmãos, esse versículo ele é muito forte na nossa vida, porque nós fomos eleitos. Por quem? Por Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por que o presidente foi eleito? Ele foi eleito por quem? Não foi pelo povo? Sim ou não? E ele foi eleito para quê? Para governar, para fazer alguma coisa. Agora, esquece aí a política, nós fomos eleitos por Deus para nós executarmos a palavra de Deus. Deus nos elegeu, não foi para nós ficarmos parados, não cumprir a palavra, não. Deus nos elegeu, Ele falou, vocês são geração eleita de Deus. Agora, nós temos que exercer essa função que Deus nos deu. Nós temos que exercer o ministério. Pastor, mas eu não sou pregador, você é pregador. Eu comentei domingo passado, quem veio, pregador não é só aqui do altar, se o problema for o altar, eu desço, prego aí no meio das cadeiras, andando, não tem esse, estou apenas um pouco mais alto aqui, mas por causa do altar. Você pode ser um pregador da sua rua, na sua casa, você tem que ser um pregador na sua casa, na escola, aonde você colocar a planta dos seus pés, a palavra está com você, porque você foi eleito para isso, você foi eleito para levar Jesus àquelas pessoas. Jesus falou, olha, ide por todo mundo e pregai o quê? Quem crê e for batizado será o quê? E quem não crê? Eu preguei domingo passado, não precisa condenar ninguém, pessoal, não precisa levar a condenação, nós temos que levar apenas a palavra de quem? De Deus. Então guarda esse versículo no seu coração, você é um homem, uma mulher que foi eleita por Deus, agora você precisa exercer essa função a qual Deus te deu, você não pode se omitir, você não pode ficar escondido. E mesmo diante dessa dificuldade que o mundo enfrenta, essa pandemia, é agora que nós temos que mostrar a nossa fé.
Eu sempre comento aqui, ninguém é doido, ninguém é maluco da cabeça, mas eu tenho fé, irmãos, e você também tem. Nós não podemos se omitir. Nós vamos ter todos os cuidados necessários? Vamos, mas eu não deixei de crer na palavra. Eu não deixei de crer em Jesus. Eu sempre comento aqui, Jesus não está de quarentena na nossa vida. Nós estamos seguindo toda uma restrição, mas nós estamos livres, com o nosso coração aberto, para nós agradecermos a Deus, para nós louvarmos ao Senhor Jesus. Quer ver? Vai lá no Salmo 1, por gentileza. Salmo 1, para a glória de Deus, só para você entender um pouco mais a fundo, e aqui nós vamos iniciando um entendimento novo. Eu comentei um pouquinho desse salmo na sexta-feira, mas isso aqui vai te ajudar. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, sexta eu comentei um pouquinho desse versículo, mas eu quero falar mais do 3, eu só vou dar uma pincelada aqui no 1 e no 2, eu quero que você preste atenção. Irmãos, aqui ele está dando um grande entendimento. A primeira coisa, quem é das mais antigas aqui, ou quem já teve contato com vó, com vô, tem um ditado que diz que quem anda pela cabeça dos outros é o quê? Deus me livre. É aquela pessoa que anda de cabeça em cabeça. Ah, o fulano de tal falou isso. Aí ela está com o que o fulano de tal falou. Ah, o ciclano falou isso. Ela está com aquilo que ele falou. E a pessoa vai de cabeça em cabeça, de pensamento em pensamento. A pessoa nunca toma uma decisão, ela nunca tem uma opinião dela, ela sempre está de cabeça em cabeça. Como deu o exemplo, parece piolho. Até que acha um veneno, alguma coisa lá e mata. Aí acaba com esse negócio. Mas, ou seja, nós não temos que andar pelo conselho de ninguém. Tem um ditado também que diz aí fora, que se conselho fosse bom, ele seria o quê? Vendido, irmão, e caro, não seria dado. Tem uns que falam, você quer um conselho? Ixi, cuidado, se não tiver de acordo com a palavra, você sai fora, isso aí não vai te ajudar em nada, muito pelo contrário. E só para você entender, o ímpio, a Bíblia quando traz essa palavra ímpia, é aquela pessoa que conhece a palavra, mas ela não consegue praticar. Às vezes não é por maldade, às vezes a pessoa não consegue mesmo, às vezes ela está fraca espiritualmente, e ela não consegue praticar um pouquinho que seja da palavra de Deus. Irmãos, nós temos que praticar. Eu comentava com uma igreja, eu venho falando sempre, eu sempre bato nessa questão da fé, porque nós temos que praticar a nossa fé. Nesses dias de pandemia aí, se você sentir uma dor de cabeça, o que você já pensa? Você já pensa no bichinho lá, né? Parece uma mamona. Ai, Jesus amado. Se der uma febre, então, irmão do céu, tem uns que já vai para o hospital desesperado, né? Olha só para você entender. E nós temos que praticar a fé, por quê? Porque aqui ele fala, eu não vou pegar essa parte aqui do prazer de meditar, o prazer de buscar a Deus, eu quero pegar só uma parte aqui, que medita na lei dia e noite. O que significa isso? Você que está aqui hoje, antes dessa pandemia chegar, você buscava a Deus, você vinha na igreja, você ouvia a palavra, você orava, e hoje você continua a mesma pessoa, amém? Não diminui esse amém. Ou seja, você buscava a Deus quando estava de dia, e agora escureceu, a coisa ficou um pouco difícil, e você continua buscando a quem? A Deus. Você medita nessa lei de dia, quando tudo está bem, mas quando a situação aperta, aí que nós temos que meditar mais. Mas eu sempre comento aqui Efésios 6:10, revestível do Senhor de toda a armadura de quem? De Deus, e fortalecei-vos na força do seu poder.
O revestimento sempre vem antes, pessoal. O cristão, ele sempre tem que estar preparado espiritualmente. A nossa vida não é um mar de rosa, mas não é um mar de tristeza também não. Nós enfrentamos lutas e dificuldades, mas nós vencemos. Mas onde eu quero chegar? No versículo 3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer o quê? Prosperará. Aqui é fácil de eu dar esse exemplo. Agora não dá para ver, de manhã dá para ver, tem um riozinho que passa bem aqui, não tem? Alguém já viu ali? Bem aqui, na frente, quase aqui. Quem vem para a igreja cruza ali. Eu nem sabia que era um rio, pensei que era um esgoto. Aí um dia falei, não, isso é um rio, pastor. Ele nasce, falei, tá. Mas é um riozinho. Mas tem um maior aqui, um pouco mais ali à frente, ali, que é o Rio Machado. E aquelas árvores que estão bem quase no barranco do rio ali, que estão, como se diz, estão no brejo, né? Aquelas árvores, elas são difíceis elas se secarem. Por que nós já estamos vivendo um período de seca, sim ou não? Já está dando uma chuvinha aí, mas já estamos entrando aí num período de escassez de chuva. Mas aquelas árvores que estão na beira do rio, elas vão secar durante essa seca toda? Vai não. Aqui ele fala que aquele que medita na palavra dia e noite, tempos bons, não é fanatismo, irmãos. Entenda bem. Então agora eu tenho que ficar, aleluia, glória a Deus, crendo em Deus Pai, o dia inteiro. Não é isso. Mas é nos momentos bons, você está ali buscando a Deus, firmado na rocha. Chegou a dificuldade, você também está ali, buscando a Deus. Não é só quando a corda chega no pescoço, né? Não é quando as coisas já estão, como se diz, a vaca já está indo para o brejo. Não, você tem uma vida de comunhão com Deus. E aqui ele dá esse exemplo. Pois será, o 3, como essa árvore aí, plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que a pessoa faz, ainda vai o quê? Prosperar. Vai lá em Jeremias, capítulo 17, só você avançar um pouquinho aí, você vai passar Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, capítulo 17. Quem está entendendo, diga amém. Sempre no começo do culto é assim mesmo, é uns 5, 6, depois vai aumentando, né, vai entendendo. Jeremias capítulo 17, bem conhecido, preste atenção que isso aqui vai te ajudar muito, pessoal. Jeremias 17, o versículo é o 5, a partir do 5, esse aqui você conhece, já ouviu falar. Diz assim, Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aí o 7. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o coronavírus, o calor, né? Mas suas folhas ficam o quê? Verdes, e no ano da sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar o quê? De dar o fruto. Olha que versículo abençoado para a nossa vida. Mas ele está falando, deu 2 exemplos. Aquele que confia no homem, não é confiar no marido, irmão. Pastor, meu marido, agora não posso confiar nele, ou vice-versa. Não é isso. Se não houver essa confiança humana, como que vai ter relacionamento? Vai viver a vida toda seguindo, vigiando, olhando o WhatsApp, em tudo quanto é coisa. Então, tem que ter essa confiança. Agora ele está falando aqui
daquele homem que, eu vou usar uma palavra, que se acha, aquela pessoa que tem uma certa prepotência, eu não preciso de Deus, esse negócio de Deus é furada. Amém. Cada um tem o direito de pensar o que quer, né? Só depois nós não temos o direito de escolher o que colher, né? Porque é uma plantação. Isso aí nós temos que ter sempre na nossa mente. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos o quê? Colher, é a lei da semeadura. Por isso que nós temos que pensar bem, nós temos que analisar, porque depois não podemos, Senhor, será que não poderia passar a minha colheita para outro? Não, é porque está nascendo uma coisa ruim. Não, essa colheita é sua. Nós temos que plantar, é o que a Bíblia fala, nós temos que plantar o amor, plantar a alegria. Pastor, mas aquele excomungado falou mal de mim. A Bíblia fala que nós temos que orar pelos nossos, e se bater numa face? Pastor, se bater numa face, faz igual o irmão falou uma vez, né? Bateram na face dele, ele toma de direita. O pastor falou, irmão, mas o senhor não é convertido? Eu sou, pastor, mas meu braço aqui não é não. Esse não converteu ainda não. Irmãos, não é assim. Se a pessoa não quer, como se diz, se deparar com essa situação, ter que passar por isso, que ela peça que Deus livre ela da briga do trânsito. Na verdade, essa para Deus, ao sair de casa, fala, Deus, não deixa nenhum perturbado mexer comigo, bater no meu carro, xingar eu, né? Porque acontece no trânsito, às vezes tem uns meio estressadinho, né? Brabo, nervoso. Então ora a Deus, fala, Deus, me livra dessas coisas, não deixa eu passar essa situação, senão eu vou acabar pecando, vou acabar pensando coisa errada, vou falar o que não deve. Por isso que nós temos que apresentar diante de Deus, e Deus vai livrar, Deus vai desviar você do mal. Às vezes, eu já contei várias vezes, às vezes você está saindo de casa, aí você vai até na esquina e esquece alguma coisa, aí você volta o carro, dá a volta na casa, esqueci, vou gastar gasolina, e vai, pega de novo ali a coisa, e segue o seu caminho. É um acidente que Deus livrou, às vezes uma situação dessa que Deus livrou. Deus sabe de todas as coisas, nós não temos que querer saber o porquê das coisas, deixa Deus conduzir a minha vida. Mas voltando aqui para o entendimento, pessoal, ele dá o exemplo de dois tipos aqui de pessoas. Aquele que está perto, a árvore que está próxima aqui ao ribeiro, é aquela pessoa que está perto de Jesus, porque Jesus falou, coloca aí para mim, sem sair daqui de Jeremias, coloca aí para mim João 7,37, não precisa sair, eles vão colocar aqui na tela, você anota, depois você lê na sua casa. Quem for rápido aí pode pegar, né? Já colocaram ali, olha o que diz ali, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim, faz o quê? Próximo, e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aí depois nós vamos ler João 4,13, coloca aí já logo, João 4,13, volta um pouquinho aí, depois vamos voltar para Jeremias, vamos ir mais rápido aqui para não atrasar. João 4,13, isso aí é aquela passagem daquela mulher samaritana lá no poço, que foi tirar água. Eu vou resumir a história aqui, eu não vou contar, e ela chegou até Jesus, né? Só estava Jesus ali, ela foi num horário que não tinha ninguém, e aí ela precisava meio que uma ajuda para tirar aquela água ali, e Jesus falou, olha, deixa eu ler, já estou no versículo aqui, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter o quê? Sede. Próximo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Como se Jesus tivesse falado para ela, mulher, essa água do poço aí, ela tudo bem, nós precisamos da água, eu comentei de manhã, a água é vida, é ou não é? Alguém vive sem água, irmãos? Por mais suja que ela seja, mas ferve, dá um jeito, mas é água, não tem como. Por isso que ele dá esse exemplo.
Ele se coloca como uma fonte de água viva espiritualmente. Alguém vive sem água? Não vive. Tem uns que ficam sem tomar banho, mas tem que tomar pelo menos a água, né? Ou seja, as plantas, de manhã eu dei um exemplo aqui, mas até o Nelson está aqui na frente, mas tem a rosa do deserto, né? Que sobrevive lá no deserto. Vamos deixar a rosa do deserto quieto lá, ela deve dar um jeito de achar água lá, ou ela sobrevive de areia, não sei, mas as que são daqui do Brasil, tem que ter água? Aí, então, por isso que eu falo, mas esse negócio do deserto, só o nome eu acho, que ela só sobrevive lá quando chove. Bom, toda planta, essas daqui não, porque é de plástico, né? Mas toda planta precisa de água, de uma forma aqui material para você entender. Aí Jesus fala para a mulher ali no poço, fala, olha, se você tomar dessa água aí, com certeza você vai voltar a ter sede. Todo mundo tem que tomar água várias vezes por dia. Falou, mas se você tomar da água que eu te der, rios de água viva jorrarão para a vida eterna. E aí ela falou, Senhor, me dá dessa água e tal. Aí Jesus faz uma pergunta para ela, só para resumir aqui, fala, cadê o seu marido? E ela engole seco. Ela deve ter pensado, quem contou? E ela fala a verdade. Senhor, eu não tenho marido. Jesus falou, o que você está falando é verdade, disseste bem, você já teve 5, e o que está com você não é seu também, deve ter pegado de uma vizinha, de outro lá. Ela, Senhor, agora eu sei que o Senhor és profeta. E eu comentava isso aqui de manhã, não tinha Facebook para Jesus olhar no perfil dela e ver lá que ela já tinha, como é que fala lá? Firmado relacionamento sério com 5 maridos. Jesus não viu isso. Jesus olhou para ela e mostrou a vida dela. Ela acreditou, falou, agora eu sei que o Senhor é profeta. Irmãos, isso é uma revelação de Deus. É ou não é? Chegar e falar detalhes, isso ali é uma revelação de Deus, sem conhecer a pessoa, sem nada. Não é uma profetada, olha, o mundo vai acabar em 2000 e tanto, aí fica todo mundo lá esperando, aí não acontece nada. Olha, o coronavírus vai acabar com o mundo, isso é provação de Deus, e o mundo não acaba, fica lá com a cara de tacho. Para que isso? Né? Então, isso aqui é uma revelação de Deus, ele falou a vida dela. Mas eu quero pegar a parte aqui da água. Irmãos, nós estamos na posição aqui de filhos de Deus, mas como uma árvore. Agora, nós temos que estar plantados junto ao ribeiro, porque aqui fala em Jeremias que aquele que confia no Senhor, que está perto de Jesus, irmãos, olha que coisa bonita, quando vem a seca, a árvore ela estende a sua raiz, pouco ali ela já chega na água, e conforme vai secando a beira do rio, a raiz dela vai fazendo o quê? Vai buscando água. Por isso que Jesus falou lá em Mateus 11, 28, Jesus falou, vinde a quem? A mim. Jesus falou, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Agora, se a pessoa insistir em ficar distante do ribeiro, distante da fonte de água viva que é Jesus, irmãos, vai vir a dificuldade, vai vir o vírus, vai vir, isso aí é só o primeiro, tantas dificuldades que nós enfrentamos aí, às vezes é uma morte na família, irmãos, tem lutas, tem batalhas, mas aqui fala que quando vier o calor, essa árvore não vai ter a dificuldade do que aquela que está lá longe, plantada lá 2 quilômetros, não sei quanto é a distância do rio. Aquela que está junto, ela já fala, está junto, está próximo, e pode reparar na beira do rio, as árvores estão todas viçosas, verdes, não tem dificuldade. Tem umas que já estão até na beira, estão até caindo na beira do barranco, né? Mas estão ali, verdinhas, as raízes pegando como se fosse um duto, uma mangueira, pegando água diretamente da fonte. Agora, como que uma árvore a 1 quilômetro de distância, ela vai estender as raízes até chegar no rio? Não vai. Mas olha que coisa importante. Alguém aqui já plantou melancia? No sítio, na roça? Eu não sei se eu vou lembrar aqui, mas a melancia geralmente é plantada num período de seca, não é verdade? Se você plantar ela, é igual, acho que, salvo engano, feijão também tem que ser meio que terminando as águas, senão dá uma doença lá e mata tudo. Mas a melancia é plantada num período de seca, de escassez,
não pode plantar na época da chuvarada, como se fala. E aí, quando planta ali, o que a pessoa tem que fazer com esse pé de melancia? Regar, molhar. Eu lembrei de uma situação triste, acho que meu pai depois vai assistir essa mensagem. Eu já passei por isso. Nós tínhamos que molhar o melancial cedo, 6 horas da manhã, e 6 horas da tarde. Não podia molhar durante o meio-dia, senão queimava. E aquela água que nós jogávamos, a melancia não estava na beira do rio. Mas ia alguém lá com um regadorzinho, ó, não tinha tecnologia de hoje, né, com mangueira, tudo, tinha que ser no balde. E aí a melancia ia crescendo, ia ficando bonito, depois nós chupava a melancia, para resumir a história. Então, ou seja, pastor, mas e aquelas pessoas que estão longe da fonte? E aquelas pessoas que olham da barranca do rio, não conseguem nem enxergar, está longe da fonte? Nós temos que pegar um regador, algum tipo de vasilha, que tem um copão aqui, vai lá no pé dela e faz o quê? Coloca uma aguinha. O que significa isso para nós? Nós temos que levar a palavra a essas pessoas. Elas estão longe, estão vivendo no calor, longe da fonte, mas nós podemos pegar um pouquinho dessa água e levar, soltar lá no pé dela, que ela vai o quê? Ela vai reviver. As folhas vão voltar, né? Então, ou seja, isso aqui tem um entendimento para nós. E às vezes alguém até da família está seco, mas não é magro não. A pessoa espiritualmente está vivendo uma sequidão, está longe do ribeiro. E nós não temos que, eu estou na beira do rio, glória a Deus, olha, aqui quando eu sinto sede eu pego ali. Nós temos que levar também, levar a palavra, colocar um pouquinho de água lá, naqueles que estão longe da fonte, porque nós recebemos a palavra, irmãos, quanto mais perto de Jesus, menos dificuldade nós vamos ter. Nós vamos superar as coisas que vêm sobre a nossa vida. Pastor, mas tem luta? Tem, irmãos. Eu não olho para a luta, eu olho para Jesus. Jesus falou em João 16:33, só faltou falar o coronavírus. Aí eu leio esse versículo e falo, poxa, eu posso vencer também? Eu li aqui antes da mensagem, na introdução, irmão, você é geração eleita. Você foi eleito por Deus, não foi pelo pastor, a igreja X, a igreja J. Cada pessoa foi eleita por Deus, seja para pregar, para tocar, para cantar. Foi eleito, pastor, eu fui eleito para quê? Para alguma coisa, para ser um membro, mas eu vou pregar, vou evangelizar, eu vou ser uma bênção. Agora, se Jesus falou que ia ter aflição, amém, Jesus que falou isso, mas eu fico com a parte final do versículo que ele fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o quê? O mundo. Aí eu sempre comento, irmãos, o desânimo é terrível, pessoal. O desânimo acaba com a vida da pessoa. A pessoa vai indo, como se vai se rebaixando, vai desanimando. Ai, pastor, mas eu não tenho motivo. Quem disse que nós precisamos de um motivo melhor do que Jesus para nós sermos animados? Pastor, mas eu acordo segunda-feira, eu já me deparo com uma conta de luz grudada na geladeira. Olha para ela e fala, eu vou vencer em nome de Jesus. Amém? Ninguém falou amém, porque não tem conta, amém. Ou seja, agora imagina se a pessoa olha, meu Deus, eu já contei aqui uma pesquisa, 80% das pessoas, acho que é no mundo, só consegue dar um sorriso na segunda-feira, após as 11h40 da manhã. Você já parou para pensar nisso? Depois que eu vi essa pesquisa, eu comecei a analisar a minha vida. Teve uns dias que eu estava rindo só umas 10 e pouco, 9, falei, não, está errado, está muito tarde. Irmãos, nós temos motivo de sobra. Ai, pastor, mas tem... Irmãos, nós iniciamos nos Salmos, nós não andamos segundo o conselho do ímpio. E está cheio de ímpio por aí falando coisas. Eu comentava de manhã, irmão, ontem acho que eu fui ali no salão cortar o cabelo, às vezes tem que cortar de vez em quando. Irmão, mas, eu vou falar essa palavra, dá nojo, irmãos. Mas não dá nojo duvidar, dá nojo de tanto ouvir isso. Você vai no lugar, uns estão perguntando, morreu quantos essa semana? Vai para lá. Não vou andar segundo o conselho de quem?
Do ímpio. Eu comentei de manhã, mas criatura, o que você está interessado em saber quantos morreu, quantos... Irmãos, a pessoa fica ouvindo tanto, quando ela fala, já está em tantos, eu sou o próximo. Aí eu comentei no início da mensagem, vem uma febre, já o quê? Coloca a mão no coração, começa a faltar ar. É psicológico. Então nós temos que ter esse cuidado. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, que não anda segundo essas coisas que tem falado, que tem pronunciado. Aí vai andando segundo aquilo, vai andando, e aí daqui a pouco a pessoa vai atrofiando, vai ficando triste, vai ficando cabisbaixo. Irmãos, nós servimos a Jesus, pessoal. Nós servimos um Deus tão poderoso. Aí eu vou falar algo para você que eu quero que você guarde dentro do seu coração. O que é esse vírus para Deus, pessoal? Isso não é nada. Pastor, mas tem matado gente? Tem, sabemos da letalidade, sim, entendemos, temos que se cuidar, mas aqui fala, a Bíblia chama de maldito, aquele que confia no homem e não confia em quem? Vou refrescar sua mente, isso aqui vai ajudar muitas pessoas. Aí o homem fala, morreu tantos, confiou. Morreu mais um, está confiando no homem, está confiando na matéria, está confiando em tudo. Irmãos, a não ser que você seja algum profissional da saúde, trabalha no governo, aí esses dados interessam para você, mas para mim não interessa não. Diante de Deus eu falo isso aqui para você, sem hipocrisia nenhuma, porque a Bíblia fala, maldito o homem que confia no quê? No homem. Ninguém é hipócrita, ninguém vai falar que vai fazer pouco caso, não, sabemos que é uma realidade, mas o que é uma realidade para nós aqui também? A palavra. Eu tenho que colocar a palavra em prática, eu tenho que falar, Jesus, olha, a tua palavra diz que o Senhor vai abençoar a minha casa, o Salmo 91, que às vezes está até amarelo, que a pessoa deixa aberto lá, eu comentei de manhã, irmãos, qual que é a minha oração? Jesus, eu quero ser, eu só peço isso para Deus, não peço mais nada, eu falo, eu quero ser somente o que a Bíblia diz que eu sou, só isso que eu quero ser, é muito. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor, Isaías falou que nós já fomos curados pelas pisaduras de Jesus, Salmo 91 fala que se nós estivermos firmados na palavra, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu vou descansar. Eu estou querendo que a Bíblia fale ao meu respeito, não estou desejando nada de ninguém, só estou querendo ser o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que é eu e a minha casa que vai servir ao Senhor, então é isso que eu vou buscar. Fala, Deus, eu quero isso aqui, não quero nada mais. Pastor, o senhor esqueceu da riqueza. Não, e Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Lá em Eclesiastes fala que a prosperidade é um dom de quem? De Deus. Então a prosperidade vai vir sobre a minha vida. Agora, se eu estiver longe, pastor, como que uma pessoa está longe, está plantada lá fora do ribeiro? Jeremias escreveu que as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e quem? E Deus. E eu gosto dessa palavra, porque se alguma coisa acontecer na nossa vida, pessoal, nós temos que procurar o culpado. Isso aqui que eu vou falar é pesado, mas é uma realidade para nós. Aí nós temos que ir na frente do espelho e olhar. Quem tem espelho em casa? Às vezes até o celular, só ligar a câmera. Fala, vou procurar o culpado. Aí olha lá. Mas às vezes nós insistimos, como Adão, né? Adão, por acaso você comeu o fruto? A mulher que o Senhor me deu, aquela mulher lá, é ela. A Eva, por que você fez isso? A cobra, Deus, não tem a cobra? Aquela que o Senhor fez, aquele bicho lá. Aí Deus foi, cobra, aí não tinha em quem jogar a culpa, aí a cobra sumiu. Mas eu sempre comento essa passagem aqui, quando Deus chegou para Adão e falou, Adão, onde estás, Adão? Era para ele ter respondido, estou em pecado, Deus. Não era para ele ter falado, estou aqui atrás de uma árvore. Adão, onde estás? Estou em pecado. O que aconteceu, Adão? Senhor, me perdoa, não tem aquela fruta lá? Então, pois é, comi aquele negócio. Pequei, errei.
E Deus, na sua infinita misericórdia, tinha abençoado. Mas não foi isso que aconteceu. Ele omitiu. Ele foi procurar um culpado. Por isso que nós temos que analisar, peraí, eu estou afastando de Deus. A culpa é de quem? A culpa é nossa mesmo, pessoal. Ai, pastor, mas falaram tal coisa para mim. A Bíblia fala que nós temos que olhar para a vida do vizinho. Olhar para Jesus, o autor e consumador do quê? Depois que eu aprendi isso, irmão, se nós começarmos a olhar para o ser humano, nós vamos ver falhas. Nós vamos ver tantas falhas. Por isso que nós temos que olhar para a palavra. Se todo mundo fizer dessa forma, se todas as igrejas, todos os irmãos, pastor, o senhor está sonhando alto. Não, estou falando pela fé. Se todo mundo agisse dessa forma, não ia ter fofoca, não ia ter briga, não ia ter separação, não ia ter nada disso. Aí a Bíblia fala que o diabo entra por uma brecha, aí por essas brechas Satanás tem entrado. Eu comentava na parte da manhã, irmãos, esse período de quarentena, irmãos, que tristeza, tem famílias que estão se separando, casal brigando, e ter crente ainda às vezes, é de Deus, aí está ali, é uma situação, a gente entende, irmão, que não é fácil, às vezes a pessoa não pode trabalhar, às vezes está no grupo de risco, aí fica dentro de casa, tem que ter uma palavra, tem que acalmar os nervos, tem que ter, senão a coisa, como se diz, pega fogo no parquinho, a coisa complica, então tem que haver uma compreensão. Às vezes fala, mas eu estou estressado porque eu não trabalho, mas o outro também está parado, o outro também está enfrentando uma dificuldade. Então nós temos que ter, aqueles que estão com a vida, entre aspas, normal, trabalhando, amém, mas mesmo assim é chato, é complicado, às vezes você vai, não tem que colocar máscara, até na igreja tem que colocar máscara, isso não é bom, vamos ser sinceros, não é. Eu comentava com alguém agora à tarde, falei, pastor, minha mãe tá difícil, porque ela já era caseira, agora ela virou uma casa, não sai mais, falou, mas ela não saía muito, mas ela gostava de ir na feira, no mercadinho dela, agora ela não pode, irmão, para quem só fazia isso, não pode fazer isso, é terrível, pessoal, por isso que nós temos que ter uma palavra, temos que ter uma direção de Deus, senão nós vamos ser aquelas árvores que estão longe do rio, aí vem o calor, vem a dificuldade, nós vamos estender a raiz, mas não vai mais que 2, 3 metros, não aguenta mais, aí as folhas vão secar, aí vai vir a dificuldade, isso aqui tem um grande entendimento para nós, vamos ler de novo o 8, que diz assim, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar o quê? Irmãos, em muitos cristãos, eu vou falar aqui, muita gente, que a sua vida está normal, sua vida espiritual, tem gente recebendo milagres, tem gente comprando carro novo, irmãos, Deus está abençoando, aqueles que estão à beira do ribeiro, vem a dificuldade, vem, mas as folhas continuam o quê? Verde. Aí um dia desse, a irmã chegou e falou, pastor, unge meu carro novo, falei, mas agora? Falou, agora. Aí vem outro, pastor, abençoa aqui, conseguiu um emprego, em meio à pandemia, em meio à dificuldade, ou seja, nós temos que estar junto ao quê? Ao ribeiro. Se nós confiamos na palavra, pessoal, a nossa vida vai continuar verde, a nossa vida não vai secar, vai vir as lutas, vai vir a dificuldade, mas aqui fala, ele estende a sua raiz até o rio está próximo, estende a raiz, extrai, puxa ali a água necessária, e fica sempre o quê? Verde. E aí vem onde eu citei aqui, em meio às dificuldades, a pessoa está sendo abençoada. Eu falei aqui, irmãos, logo quando começou isso aí, quando fechou a igreja, eu falei, irmãos, Deus, falei até, segura a bênção, Deus vai abençoar muito a igreja nesse período de pandemia. Deus vai mover o céu, e Deus está até, vamos dizer por um lado assim, Deus está até feliz, irmão, porque é tanta gente orando e buscando Ele nesses tempos aí, que olha, Deus não está feliz com o mal, jamais, mas qualquer coisa a pessoa já está, diante de Deus, já está, e tem que buscar mesmo, não podemos brincar, não vamos perder tempo. Agora, eu comentava, falei, em meio a essa dificuldade, irmãos, Deus vai abençoar tanta gente, mas temos que estar
plantados junto ao quê? Ao ribeiro. Não anda pelo conselho do ímpio, não. Não anda pelo conselho do pecador. Esse negócio de, me falaram, irmãos, chuta que é macumba, chuta que é laço. Esse negócio, mas quem falou? Me falaram. Ixi, irmão. Quem falou alguma coisa tem que chegar e falar, amiga, o negócio é assim, falaram de você. Quem falou? Fulano falou. É verdade? Isso aí procede? Não, não procede. Então, olha, desculpe, me perdoe, mas a pessoa que falou está equivocada. Então, pronto. Não tem que estender nada. Não tem que levar nada. É tão bonito isso, pessoal, a sinceridade, né, no nosso coração. E Deus se alegra disso. Nós vamos estar plantados junto ao quê? Junto ao ribeiro. É assim que Deus nos ensina a servir a Ele. Deus não, desculpa eu falar aqui, eu sei que todo mundo está de máscara, mas não temos que ter uma máscara espiritualmente, né? Não temos que ter uma máscara. Quando tira a máscara e revela quem que é a pessoa. Eu comentei aqui, eu encontrei irmãos, nada a ver isso aqui, mas eu encontrei irmãos na rua, não conheci porque estava de máscara. Às vezes fala, o pastor não me cumprimentou, olha, eu só vejo máscara. Eu falei, eu vou pintar umas máscaras com um logo da igreja. Aí eu olho e falo, lá o irmão tal, colocar até o nome, né? Aí você consegue identificar. Mas espiritualmente nós não temos que ter uma máscara. Aqui eu sou assim, lá eu sou assim. Não, eu sou assim, com falha, sem falha, sou eu. Agora, nós não podemos se esquivar disso. Nós temos que viver a cada dia na presença de Deus. E assim Ele fala, nós estaremos plantados junto ao quê? Ao ribeiro.